É importante a gente dizer isso, destacando jogadores como o Mbappé e o Bernardo Silva. Era um time bem... Falcão Garcia. Era um time bem agradável de se assistir. Minha mulher fala, Everton, aí fude. Aí eu apago. Aliás, eu não só deixo de almoçar, eu perco o apetite. Então é o seguinte, aí o Alexandre Matos, falou que estava almoçando e tal. Ao que eu apurei, que não foi bem isso não. O Cruzeiro desistiu quando o Renato Portaluppi não quis baixar os valores. Ponto. Então o Renato, de fato, confia, informação confirmada pelo Cruzeiro, não vem mais. Só que na segunda-feira à noite, houve sim uma reunião do Alexandre Matos com o Paulo Pitombeira, um cara que é o agente do Leonardo Jardim. Eu nunca lembro o nome, depois você pesquisa. Jucá. Jucá. É Jucá mesmo? Jucá. Então é o seguinte, aconteceu segunda-feira à noite. Ontem, terça-feira, o Alexandre Matos, vou citar nomes aqui porque isso é informação, o Alexandre Matos fez uma reunião, uma call, com o empresário do Carlos Carvalhal. E hoje, quarta-feira, uma reunião com o staff do Luiz Castro. Aí você fala, mas como é que ele está conduzindo uma negociação com o Léo Jardim e vai falar com o Luiz Castro? É do jogo. O Atlético falou com 4, 5 nomes para chegar no Cuca. O Cruzeiro falou com o Renato Portaluppi, o negócio azedou por causa de valores, falou com o Carvalhal, está ajeitando com o Léo Jardim e vai falar com o Luiz Castro. O que o Cruzeiro entender que é melhor, o Cruzeiro avança. Parece que até agora a coisa está caminhando para ser o Léo Jardim. Inclusive, a informação que nós demos hoje mais cedo lá no Band News na área, você é nosso convidado, 11 da manhã, segunda a sexta, na Band News, nós estamos lá, que é um programa muito legal, assim, sabe, é um formatinho diferente, tal, é resenha mesmo, o programa é muito bom, convido a todos aí, modestamente falando. Então é o seguinte, pelo que nós informamos lá, ele faria mais um jogo e depois se transferiria para o Cruzeiro. Até agora é o que está caminhando. Thiago Valu, por gentileza, o que você tem de atualização da informação? Ponto de interrogação. Não, é isso mesmo. O Léo hoje está um pouco à frente, né? O Cruzeiro mudou completamente a rota a partir do momento que a coisa com o Renato Portaluppi não andou. Desses nomes que o Cruzeiro trabalha no momento, aí também é uma coisa muito particular, né? Da mesma forma que eu não agradava do nome do Renato Portaluppi, desses nomes, o que mais me agrada é exatamente o Léo Jardim, né? Eu lembro bem da passagem dele pelo Mônaco, perdão. Depois, isso é garantia, né? Garantia ninguém tem, tá, pessoal? Nem o técnico que vem em baixa e já foi muito vencedor dentro do próprio continente, caso do Renato Portaluppi, nem o técnico que já venceu Ligue 1, ele venceu o campeonato francês já com o Super PSG em ação. Né? É importante a gente dizer isso, destacando jogadores como o Mbappé e o Bernardo Silva. Era um time bem... Falcão Garcia. Era um time bem agradável de se assistir. É um cara que não fica preso nos conceitos táticos, não morre abraçado, né, com as suas ideias. Isso aí já é um grande aspecto depois de tudo que o Cruzeiro viveu nos últimos 4 meses com o Fernando Diniz. E me agrada o perfil nesse sentido, não por conta de serem portugueses, tá, pessoal? Vamos tentar pensar um pouco. São características de técnicos diferentes. O Renato é um grande técnico de outras características desses técnicos que o Cruzeiro, neste momento, está trabalhando. E o Léo Jardim é um nome que me agrada. Desses todos que o Cruzeiro trabalha no momento, é realmente um nome que eu gosto muito e vejamos se será ele mesmo, né? Porque a gente sabe, as negociações também, conforme as horas vão passando, elas acabam progredindo e chegando ao seu encerramento, ao seu finalmente, ou então estagnando e causando a desistência, como foi o caso do próprio Renato Portaluppi. E caso o Cruzeiro realmente contrate, né, o Leonardo Jardim, a gente vê a importância dessa movimentação que o Cruzeiro fez, mostrando o que o Léo vai deixar de disputar nos próximos meses, né? O Léo vai estar largando o Super Mundial, né? Ele está no grupo que tem Juventus e Manchester City, né, que acontece entre junho e julho. O Al Ain está nesse grupo e ele abriria mão de disputar essa competição, que é a menina dos olhos de qualquer treinador e de qualquer equipe do futebol mundial nos últimos tempos, né, que está colocando na vitrine os grandes nomes do futebol, os grandes clubes do futebol mundial, e ele vai estar abrindo mão
para aceitar o convite do Cruzeiro. Então, um grande treinador seria um movimento grandioso da diretoria do Cruzeiro nesse momento. Vamos abrir uma enquete antes do Mike falar aqui, quero ouvir o Dola também, a gente falar mais desse assunto. Abrir uma enquete no nosso youtube.com/TV Band Minas. Então você que está aí no YouTube, vamos abrir uma enquete agora. Vou colocar os 3 nomes, André? A gente até fez isso lá na rádio, vamos repetir aqui. Seguinte, você, torcedor do Cruzeiro, prefere Leonardo Jardim, Luiz Castro ou Carvalhal? Os 3 nomes, então, que foram nomes que o Cruzeiro de fato falou, né, com seus respectivos staffs. Então a gente vai colocar lá no YouTube, você vota e daqui a pouco a gente conta qual foi o resultado aqui. Ô Mike, entre os 3, já vou começar inclusive com você. Você acha que o Léo Jardim é o nome mais apropriado ou você tentaria o Castro? Então, eu gosto muito do Léo Jardim, gosto até mais que o Luiz Castro. O Luiz Castro também não está fazendo aquele esforço muito grande de voltar para o Brasil, né? Ele quer uma comissão enorme, muito maior do que o normal, que joga o valor lá em cima. E o Jardim, assim, pelo nível que ele já apresentou, né, pelos títulos que já conquistou, apesar de já estar há um tempo no mundo árabe, mas o tempo que ele ficou lá no Mônaco foi de muitas vitórias, futebol bem jogado, como o Valor bem apontou. E tem o Carvalhal também, que eu acho que pesa positivamente para ele a questão de que ele é um cara que rodou por mais países, né? Então talvez ele tenha uma adaptabilidade melhor e ele estava nos últimos anos em ligas também da Europa ali, né? Não estava tanto tempo no Oriente Médio. Só que eu ainda assim prefiro o Leonardo Jardim pelo que ele pode entregar mesmo, pelo que a gente já viu. E eu acho, por exemplo, ele é um cara melhor do que o Arthur Jorge. Ele tem uma carreira melhor que a do Arthur Jorge. O Arthur Jorge chegou aqui e levou tudo, né? Então, eu sou bem adepto da conotação dele. E só uma informação assim, porque o pessoal está perguntando muito nas redes sociais, né? Que ele está lá no Al-Ain, né? E a multa? O Cruzeiro paga a multa? A informação que eu consegui apurar, assim, é que se acontecer do Cruzeiro fechar realmente com ele, a questão da multa, o Cruzeiro paga e ela vai ser como se fosse deduzida do orçamento de transferências do meio do ano. Então, assim, pode notar que se isso se concretizar mesmo, é como se o Cruzeiro estivesse vendo ele como uma contratação, como um reforço. Então, assim, querendo, o clube está enxergando trazer um treinador nesse momento agora como uma coisa de peso mesmo para poder levar a temporada em alto nível, né? Porque realmente nos últimos tempos, acho que o treinador pegou muito no Cruzeiro, né? Atrasou muito o Cruzeiro. O fato do Luiz Castro já ter trabalhado no Brasil também no time balança um pouquinho, não? Então, mas eu gosto dele, acho que ele é um cara que ele tem, além de tudo, um projeto bem grande, né? Tanto essa questão dele querer trazer uma comissão maior, se você conseguir pagar, é bom, porque ele tá querendo colocar excelência ali dentro. Até na base. Exato, até na base. Só que aí, e o Cruzeiro não teria problema nisso. Só que aí, ele não quer muito vir, né? E aí a questão dos títulos não é também aquelas coisas, né? É que ontem uma pessoa do Cruzeiro disse assim, o que pega muito com o Luiz Castro é o tal do seguro-desemprego que ele está recebendo. São 2,5 milhões por mês. É muito dinheiro. Muito dinheiro. Sabe? E sem fazer nada, né? Sem torcida buzinando no ouvido, né? Sem fazer nada. Então, até abril, né? Até abril. Até abril. Então, quer dizer, muita grana, Dola, para você desistir e tal. Eu acho que o Luiz Castro já deu mostras, que é um grande treinador. A escola portuguesa, né? Tem grandes treinadores e tal. O Carvalhal é um nome que a gente sempre falou, inclusive quando o Atlético estava procurando, a gente citou aqui e tal. E teve gente do Atlético que, inclusive, queria o Carvalhal. Não sei porque que não avançou na oportunidade. E ainda antes do Milito, tá? Estou falando agora com o Cuca, não, antes de contratar o Milito. E agora pinta essa questão do Léo Jardim, né? E aí eu gostaria, inclusive, que você também opinasse sobre a nossa enquete aí dos 3 nomes, qual que mais te agrada? Eu sempre tive uma curiosidade muito grande de ver o Léo Jardim trabalhando no Brasil. O nome dele já pintou em especulações algumas poucas vezes, 2020. Até no Flamengo. Teve uma vez que até chegou a ter um sussurro, será que o Atlético iria atrás do Leonardo Jardim e tal, mas acho que nunca chegou a ter uma conversa mesmo. O que eu lembro bem é o do Flamengo, que ele estava na lista realmente para substituir o Jorge Jesus. Isso. E é um treinador que, esse Mônaco dele marcou muito, né? Era um time muito interessante, tinha Ramos Rodrigues, tinha Falcão Garcia, o Valu já lembrou muito bem, né? O Mbappé surgindo como um fenômeno lá na França, então ficou muito marcado o nome dele, né? Mas ele está há muitos anos na Arábia. E algumas coisas me chamam a atenção nessa negociação, né? A primeira delas é justamente isso. Ele está na Arábia ganhando uma boa grana há muito tempo. E ele acabou de assumir o Al-Ain, né? Ele chegou em novembro no Al-Ain. Ele fez só 13 jogos. Até o fim do Mundial. Ele fez só 13 jogos até agora, então ele estaria abrindo mão, de certa forma, de uma boa grana e do Super Mundial, igual o Elton falou, né? E eu acho um pouco estranho porque o fator principal para desistir do Renato Gaúcho foi a questão financeira.
eu não sei se o Leonardo Jardim Então, ganharia mas... menos do que o Renato. Claro que nós estamos falando de treinadores diferentes. Isso. É o quanto vale. Talvez a diretoria pense assim, pro Léo Jardim eu topo pagar 2 milhões, pro Renato eu não topo. É isso. Aí tá tudo certo, né? Eu não consigo imaginar ele baixando muita pedida para trabalhar em outro mercado. Acho que não seria muito o caso. Então, se o Cruzeiro está fazendo esse movimento, tipo, não, eu tenho a grana, eu teria para pagar o Renato, mas pro Renato eu não quero pagar, pro Léo Jardim eu quero pagar, beleza. Aí fechou essa conta, fez todo sentido. Até concordo com o raciocínio, né? Porque me espantaria ele abrir mão de dinheiro e do Super Mundial para trabalhar no Brasil. Mas se essa conta está fechando certinho, se realmente tem a possibilidade de trazer o Leonardo Jardim, eu acho que o Cruzeiro não tinha que pensar nem 2 vezes. Já tinha que estar com alguém viajando para lá para fechar, mandando fax, mandando e-mail, tudo ao mesmo tempo para fechar o quanto antes. Mas parece que já teve uma reunião hoje, né? Um representante, hoje está curioso, né? Que a gente entende do futebol do Emirados Árabes. Não, a gente não entende do futebol do Emirados Árabes, mas a gente procura canais de notícias do mundo árabe, né? Para tentar dar uma analisada nisso. E uma das notícias que está em um dos portais do Emirados Árabes é falando justamente isso, que aconteceu, né? Hoje lá já leva 8 horas de diferença, né? Se não me engano, 8 ou 9. Aconteceu uma reunião do representante do Léo com o clube e o Léo também para tentar alinhar isso e saber a melhor forma para o treinador deixar lá o Emirados Árabes. Claro que tem sempre a vontade do técnico, que a gente tem que destacar, né? Tanto para sair, para sair, né? Deixar um projeto, assumir um novo projeto, mas caso seja o Léo Jardim, mais essa informação que o Mike trouxe, a gente tem que destacar a força do movimento do Cruzeiro no mercado, ao passo que agora há pouco mesmo o Botafogo acabou de perder o técnico que ganhou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro para esse mercado, e o Cruzeiro está tentando fazer um movimento. Claro, gente, circunstâncias devem ser. O que o Arthur Jorge está indo fazer, o Léo Jardim já fez, passar temporadas lá no futebol árabe. Mas mesmo assim, caso aconteça, eu acho que é um movimento muito forte do Cruzeiro, que mais uma vez dá um recado claro assim de quais são as pretensões do clube nessa temporada de 2025. Não é Jucá, é Cajuda. Cajuda, o nome do empresário. Ele é agente do Abel Ferreira, mas ele estaria intermediando essa vinda, na verdade, de portugueses, né? Treinadores portugueses. Então ele está intermediando algumas situações, uma delas é a do Léo Jardim. Então essa reunião que ocorreu na segunda-feira à noite, essa reunião virtual, foi entre Matos, Pitombeira e Cajuda, que aí nasceu o nome do Léo Jardim. Então ele atua como intermediário nesse negócio envolvendo o Léo Jardim e que está caminhando, tá? Por isso que ontem aqui eu ainda fiz questão de dizer, nós estamos tratando aqui como se o Renato fosse o treinador, não é que a gente está bancando, não. É porque a coisa até agora está caminhando para ser o Renato, mas acabou não sendo. Então agora nós estamos falando, aí você vai dizer, a imprensa está tirando para todo lado. Não, o Cruzeiro, isso é informação. Renato, Vasco Matos, que é o treinador do Santa Clara, que o Alexandre Matos ligou para o Bruno Vicentim e falou, quanto que é a multa do Vasco Matos? 1 milhão de euros. Então, esses contatos pelo Vasco Matos, agora pelo Léo Jardim, pelo Carvalhal e pelo Luiz Castro, tudo é informação de ações que o Cruzeiro tem feito. Não é a imprensa tirando para todo lado, não. O Cruzeiro caminhou exatamente nesses nomes todos aí e não é onda, absolutamente não é onda da imprensa. São 4 nomes portugueses, né? 4 nomes e o Renato Gaúcho. Vasco, Léo Jardim, Carvalhal e Luiz Castro. 4 nomes e mais o Renato. Aí vai dizer, mas vocês falaram que o Cruzeiro não queria gringo. Não, nós falamos não. O próprio Cruzeiro, a princípio, não queria gringo. O que facilita os caras falarem a língua portuguesa. Mas é gringo. É gringo, mas fala a língua portuguesa. Inclusive, o não fechamento da negociação com o Renato que proporcionou isso, né? O Cruzeiro foi e abriu o leque para pensar num gringo, porque senão, se não tivesse dado certo, fechava com o Renato e acabou. Não, mas o leque já estava aberto. Mas eu digo assim... Porque na ordem, seguindo, desculpa, Mike, mas seguindo a ordem, o primeiro contato do Cruzeiro foi com o staff do Luiz Castro. Primeiro contato para saber posicionamento, números, é com o Luiz Castro.
Aí depois ele vai no Renato e o Renato se tornou. Ele está desempregado, ele está no Rio de Janeiro, é fácil negociar, a gente faz contato, ou pega um avião e vai lá e resolve isso. O Pedro gosta, a torcida tem um apelo com ele porque ele passou aqui em 92, conquistou 2 títulos, vai associar tudo isso. Aí ele virou o foco, todas as atenções. Mas o Cruzeiro, no primeiro momento, ele já tinha pensado nisso. Mas aí é porque havia uma discordância. O Pedrinho gosta mais do Matos, não queria tanto um cara gringo, né? E o Matos já queria esse perfil, então, o Pedrinho gosta do Renato, do Renato e do Renato, e o Matos queria abrir o mercado. Mas o primeiro contato é com o staff do Luiz. Ó, André, dá para colocar nossa enquete aqui, só para ver como é que tá a parcial dela? Daqui a pouquinho o André te vai mostrar aqui. Eu vou só dar um recado e daqui a pouco eu vou mostrar a parcial da nossa enquete, porque